Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, eu volto aqui um assunto pelo qual eu tenho lutado desde que cheguei ao Senado Federal e hoje, faltando aqui um mês e pouco para terminar o segundo ano do meu mandato, a minha luta tem sido em vão. Desde o primeiro dia, quando ainda presidente Dilma governava o Brasil, quando agora o presidente Michel Temer, com ele participei do lançamento de um projeto denominado O Novo Chico, mas até agora nenhuma ação de governo para salvar o rio que pode salvar o Nordeste brasileiro da falta de água. E os jornais, a imprensa tem publicado vários relatórios da Agência Nacional de Água, da própria Codevasp e também do nosso trabalho na região da Bahia, onde o rio São Francisco passa em grande parte do nosso território. A Agência Nacional de Água deliberou que o reservatório de Sobradinho deixe passar para a parte jusante da barragem apenas 700 metros cúbicos por segundo, o que é uma coisa que está sendo diminuída lentamente e, com isso, vai comprometer aos estados receptores das águas abençoadas do Rio São Francisco e que, de alguma forma, utilizam essas águas para a irrigação, para a produção de alimentos, de frutas, como acontece no município de Juazeiro, na Bahia, de Petrolina, em Pernambuco, e outros municípios de Alagoas, e daqueles municípios também que dependem da água do Rio São Francisco para, a partir daí, fazer o suprimento das necessidades humanas, dos animais, da aplicação dessas águas na área industrial, no consumo industrial. Portanto, a geração de energia, tudo isso está comprometido e o governo, nesse período, aliás, eu me bato com isso desde 2003 que luto para mostrar que o Rio São Francisco caminha para a morte. Hoje tivemos até um editorial num dos jornais de maior influência no Brasil, que diz que o velho Chico está a morrer. E é verdade. O Rio São Francisco, se não tomar uma atitude de emergência, e eu sugeri recentemente ao governo, do governo Michel Temer, que pudesse publicar um decreto de situação de emergência na bacia do Rio São Francisco, para, a partir daí, ter condições da sua revitalização. O primeiro ato que seria praticado, presidente João Alberto, e Vossa Excelência conhece bem o Nordeste, seria trabalhar imediatamente para se fazer a dragagem da calha do Rio São Francisco. A calha do Rio São Francisco está completamente obstruída. Nós já temos 21 deltas artificiais. A calha do rio fica rasa, ela perde a sua profundidade, o seu calado diminui, as águas entram na calha do rio e espalham o que se fala e se diz, chama calha artificial. Então, as águas não estão chegando na barragem de Sobradinho. E os municípios ribeirinhos ao Rio São Francisco, município de Casa Nova, Remanso, Pilão Arcado, Centro-Sé, já ficam a 4, 5 quilômetros para a captação de água, para consumo humano, consumo animal e para irrigação. E os seus afluentes todos comprometidos. Seria o caso, agora que nós estamos numa situação que pode ser que tenhamos chuvas regulares na bacia do Rio São Francisco, começar a fazer a dragagem da calha do rio, porque nada vai adiantar chover na bacia do Rio São Francisco, que nasce lá em Minas Gerais, que tem 75% das suas águas formadas em Minas Gerais e o restante na Bahia, se não fizer a dragagem da calha do Rio São Francisco, porque as águas não vão chegar
na barragem de Sobradinho, e eu tenho absoluta certeza que o que eu digo hoje, e que disse ontem e anteontem, e o que eu venho dizendo há muitos anos, vai ser a maior tragédia do povo nordestino, vai ser a falta de ação para salvar o Rio São Francisco. Vou repetir, vai ser a maior tragédia que um governo pode passar por ela, ver o Rio São Francisco morrer. Porque não há a menor condição do estado do Pernambuco, do seu Agreste, não há a menor condição do estado do Ceará e, o pior de todos, o estado da Paraíba sobreviver sem a transposição das águas do Rio São Francisco. E eu sempre coloquei isso, desde 2003, que luto por isso, que nós alertamos para essa questão, que tinha que se fazer a transposição, mas com a revitalização do Rio São Francisco, começando de Minas Gerais até a Bahia. Nós temos hoje um rio completamente comprometido no suprimento de água pelos seus afluentes. Na Bahia, presidente João Alberto, nós só temos 3 rios levando água, e pouca água, ao Rio São Francisco, que é o rio Carinhanha, na divisa de Minas, é o rio Corrente, que nasce em Correntina, na Bahia, e o Rio Grande. E no estado de Minas Gerais, onde as suas águas são mais formadas, nós já tivemos vários rios que eram rios perenes que estão comprometidos. Portanto, eu posso dizer e garantir da sua nascente à sua foz, da nascente dele lá em Minas Gerais, em São Roque de Minas, na Serra da Canastra, até chegar ao Atlântico. 2.780 quilômetros de extensão, o rio completamente comprometido. E o que é o pior? Até hoje já se aplicou na transposição 8 bilhões e 500 milhões de reais e absolutamente nada foi feito para a revitalização do Rio São Francisco. Eu tenho aqui o processo do Tribunal de Contas da União 013-478-2015/0. Esse relatório do Tribunal de Contas da União mostra perfeitamente, claramente, que os recursos que foram aplicados na tentativa de fazer a revitalização do Rio São Francisco foram recursos mal aplicados, que foram desviados e não teve nenhuma ação de renovação e de revitalização nem dos afluentes, nem da calha do Rio São Francisco. Se aplicou de esgotamento sanitário que não teve nenhuma solução. A única ação, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, foi agora no meio do ano, que através de um trabalho nosso, nós começamos no município de Bom Jesus da Lapa, do prefeito Euros Ribeiro, a primeira fábrica de florestas com uma área, uma escola de educação ambiental para mostrar à juventude, aos jovens, que tem que preservar a natureza. E o principal de preservar a natureza não é só o desmatamento, é a preservação das nascentes, dos afluentes e dos rios que suprem as necessidades do ser humano, o consumo humano, animal e industrial. Tivemos recentemente uma grave crise no estado de São Paulo, do suprimento de água de Cantareira. Uma grave crise que deve estar sendo solucionada pelo atual governador Alckmin na transposição do Rio Paraíba do Sul. E eu digo aqui ao senador Luiz Nunes Ferreira, ao senador Zé Aníbal, aos senadores todos que estão reunidos, que será uma coisa errada, completamente errada, se for fazer a transposição do Paraíba do Sul para suprir Cantareira, sem antes fazer completamente a revitalização dos rios. Foi na contramão da obra que se fez a transposição do Rio São Francisco. Obra inacabada, que poderá não ser concluída e suprindo os estados receptores, porque vai faltar água para a transposição do Rio São Francisco. Tenho absoluta certeza disso. Foi uma grande responsabilidade, como já falei antes aqui, se aplicar 8 bilhões e meio numa transposição e não se fazer absolutamente nada na revitalização dos afluentes, das nascentes e da calha do Rio São Francisco. E nós tivemos agora graves estado do Espírito Santo, que aconteceu aquela tragédia. Ou os governos estaduais e até municipais, mas ainda o governo federal, toma uma atitude de agir nessa direção, ou então teremos um futuro comprometido com falta d'água. E eu sou, um instante, senador Maria, eu sou muito contra a estrutura pesada do Estado.
Tanto é que achei correto e poderia se fazer mais ainda a diminuição de alguns ministérios. Mas eu não posso admitir que um país como o nosso, o Nordeste brasileiro, nós não tenhamos um Ministério de Recursos Hídricos. Nós temos o Ministério do Meio Ambiente, mas precisamos ter um Ministério de Recursos Hídricos para preservar a água e para renovar a produção de água das suas nascentes. Eu cedo a parte à senadora Ana Amélia. Senador Otto Alencar, me desculpe, mas o senador está falando pela liderança do PSD. E nesse período da sessão não é permitido a partes. Para Vossa Excelência concluir, por gentileza. Muito obrigado. Eu peço desculpas por tinha esse entendimento, mas, presidente, eu venho aqui com um baiano, nordestino, brasileiro, venho nesse momento que nós estamos atravessando, um momento de uma vida conturbada do Brasil, na área política e nacional, venho com muita emoção, porque, sinceramente, você passar quase que 2 anos, eu passei aqui falando sobre esse assunto nas comissões, tive com todos os presidentes da República, a presidente Dilma, o presidente Michel Temer, com os ministros da integração, ministro do meio ambiente, e parece que eu sou um senador falando para os passarinhos, porque absolutamente a minha voz não é ouvida em lugar nenhum, e a tragédia do São Francisco vai acontecer e vai ficar na conta de quem tem a responsabilidade de agir para conter essa tragédia. Como senador, tenho alertado isso. Colocamos emenda pela CMA o ano passado de 600 milhões de reais. Esse ano repetimos também a mesma emenda, 600 milhões de reais, para se começar a revitalização do Rio São Francisco, para não termos no futuro o comprometimento das novas gerações pela falta de água. Muito obrigado.